A paz do Senhor a todos os alunos, dando continuidade ao nosso módulo de Teologia Sistemática 2, Pneumatologia, né? Nós vamos estudar hoje na segunda aula. Aqui é o capítulo 1, Pneumatologia, né? Então vamos. O que é pneumatologia? Pneumatologia é o estudo de seres espiritual, pneumena, e em especial as interações entre os humanos e Deus. Pneuma, grego, quer dizer respiração. A teologia cristã, né? A teologia cristã e a pneumatologia é o estudo do Espírito Santo. A doutrina cristã, o Espírito Santo é a terceira pessoa de Deus na Trindade, na doutrina cristã, né? O Evangelho de João, pneuma, é unido ao renascimento em águas e Espírito. O Espírito Santo é constituído da mesma essência da divindade e plenamente Deus, como Deus o Pai e Deus Filho, que é a Trindade, a doutrina da Trindade. O Espírito, né, em hebraico, roá, grego, pneuma. As doutrinas da Trindade não são de entendimento racional pelo homem finito, mas são reveladas pela Escritura. O Filho é a perfeita imagem de Deus e o Espírito é a operação do seu poder de Deus. Você viu a diferença aqui? Tá? Que o Filho é a imagem do Deus e o Espírito é a operação do poder. Doutrina do Espírito na Igreja Cristã. Os cristãos, né, cristãos primitivos do século IV acreditavam que havia um Espírito Santo, que por meio de Cristo era reconciliado como o Pai. Os crentes, que seriam os cristãos, confessam esta fé no ato do batismo e do recebimento da bênção apostólica. A controvérsia ariana. A ariana foi fundada, né, essa religião aí por esse presbítero Ário, né? Que daí, no século aqui com 3, né? Diz aqui, ó, o Concílio de Nicéia em 325 depois de Cristo, o Concílio de Constantinopla de 385 depois de Cristo e por fim 381 depois de Cristo. O Concílio de Constantinopla foi convocado para definir as doutrinas do Espírito Santo, que havia a controvérsia com essa doutrina diária. Diz aqui, o que foi definido? Ó, creio no Espírito Santo, o divino, o doador de vida, que procede do Pai, do qual deve ser adorado e glorificado como o Pai e o Filho, e o qual falou pela boca dos profetas. Logo após o credo de Anastácio afirma, é um outro teólogo, o Espírito é consubstancial como o Pai e o Filho, é o termo eterno e não criado, onipotente, igual em majestade e glória e procede do Pai, do Filho. O credo de Constantinopla aqui é o completadas como credo, contemplados como credo de Anastácio, aquele que nós vimos agora aqui, nós estamos aqui é o credo de Anastácio, né? Tá? Permanece até hoje como norma da Igreja Cristã. Então qual que é? Vamos lá. O Espírito é consubstancial como o Pai e o Filho, é eterno e não criado, onipotente, igual à majestade e glória, e procede do Pai e do Filho, que são as três divindades, né? As variações assumidas pelos arianos, sabelianos, socinianos, arminianos e dispensacionalista, considerada herética e abominável a Deus e à Igreja
de Cristo. Essas são linhas, né, de teólogos que têm um pensamento diferente sobre a Trindade. Isso não é assunto agora para nessa aula, né, e também é um outro módulo que trata só dessas doutrinas aí, ok? Que é seitas e heresias, que já foi ministrado, né, pela sequência da grade. Quando estiver ministrando a teologia sistemática, é porque já foi ministrado seitas e heresias. É um módulo que vocês podem consultar lá no canal, lá, tá bom? Doutrina do Espírito Santo. A natureza do Espírito Santo, o Espírito Santo no Velho Testamento, o Espírito Santo em Cristo, o Espírito Santo na experiência humana, os dons do Espírito Santo e o Espírito Santo na Igreja. A doutrina do Espírito Santo está entre as primeiras verdades redentoras. Com exceção da Epístola 2 e 3 de João, todos os livros do Novo Testamento contêm referência à obra do Espírito. Todos os evangelhos começam com uma promessa do derramamento do Espírito. Espírito Santo, né? Aí a natureza do Espírito Santo. Nomes e símbolos. Os nomes do Espírito Santo. E aqui é o símbolo, tá vendo? Os nomes. Espírito de Deus, Espírito de Cristo, o Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da promessa, Espírito da verdade, o Espírito da graça, Espírito da vida e Espírito da adoção. O símbolo, fogo, vento, água, selo, azeite, pomba. Os nomes do Espírito Santo. O Espírito de Deus é o Espírito, é o executivo da divindade. Opera na esfera física e moral. O intermédio do Espírito criou e preserva o universo. Deus opera na esfera espiritual, convertendo os pecadores, santificando e sustentando os crentes. O Espírito divino. O Espírito é divino, a prova da sua divindade, os atributos divinos que são aplicados. Ele é eterno, onipresente, onipotente e onisciente. As referências estão aqui. Mais uma coisa. Eu não vou ler a referência aqui, senão a aula vai ficar muito longa. Então eu peço aos alunos que possam consultar essas referências que estão citadas aqui. Obras divinas são atribuídas, criação, regeneração e ressurreição. É classificado junto com o Pai e o Filho. Então, todas essas referências aqui o aluno deve consultar, ok? O Espírito Santo, sopro que preenche, a unção que unge, o fogo que ilumina e aquece, a água que derrama e dons que todos participam, atributos da personalidade, mente, vontade e sentimento. Atividade pessoal, ele revela, ensina, clama, intercede, fala, ordena, testifica e ele pode ser entristecido, blasfemar. Mais uma vez, todas essas citações o aluno deve conferir. Tá? Não vou abrir aqui a Bíblia, tá? Porque daí vai ficar muito longo essa aula, ok? Sua personalidade é indicada pelo fato de que manifestou em forma visível de pomba, Mateus 3,16, que é conhecido quando ele foi batizado, né, apareceu a pomba, que era o símbolo do Espírito Santo. Ele se distingue dos seus dons, 1 Coríntios 12:11. A dificuldade em formar um conceito claro do Espírito Santo é dupla. Primeiro, as operações do Espírito Santo são invisíveis, secretas e internas. O Espírito Santo nunca fala de si mesmo e nem se apresenta a si mesmo. João 16:3. O Espírito Santo não é independente de Deus. Ele apresenta o único Deus operando nas esferas do pensamento e da vontade e da atividade. O Espírito Santo, o Espírito de Cristo, Romanos 8:9.
Não há distinção entre os termos Espírito de Deus, Espírito de Cristo e Espírito Santo. Somente um Espírito Santo, como há somente um Deus e um Filho. Porque o Espírito é chamado Espírito de Cristo? Primeiro, porque ele é enviado em nome de Cristo. João 14, 26. Segundo, o Espírito é o princípio da vida espiritual, pela qual os homens são nascidos no reino de Deus. Essa nova vida é comunicada e mantida por Cristo e batizada com o Espírito Santo. Aqui estão as referências também. Terceiro, o Espírito Santo é chamado o Espírito de Cristo porque sua missão especial nesta época é a de glorificar a Cristo. Quarto, o Cristo glorificado está presente na igreja, nos crentes, pelo Espírito Santo. O Espírito Santo torna aqui está certo. Torna, aqui pode ser toma, né? Mas aqui está certo. R, torna. O negrito está deixando ele junto ali, parecendo toma. Possível e é real a onipresença do Cristo no mundo. A conexão de Cristo e o Espírito é tão íntima que se diz que tanto Cristo como também o Espírito habita no crente. O crente está em Cristo como no Espírito. As referências, não esquecendo, sempre conferir as referências. 3. O Consolador, título dado ao Espírito Santo no Evangelho de João, capítulo 14 a 17. João, capítulo 14, 16 diz: Eu rogarei ao Pai e ele nos dará um outro Consolador, para que fique conosco para sempre. Consolador, Paracleto, no original grego, significa que alguém chamado para ficar ao lado de outro. O Espírito Santo torna possível e real a presença e continua de Cristo na Igreja. É a vida de Cristo, sua natureza e seus sentimentos e suas virtudes do Espírito Santo comunica aos crentes. A vida do Consolador não significa que Cristo cessasse de ser ajudador, o advogado do seu povo. Em 1 João 2,1, é advogado que intercede por nós junto ao Pai. Depois de sua ascensão ao Pai, ele nos enviou, para comunicar a riqueza da sua herança. Pela sua ascensão, Cristo teria mais para oferecer e a igreja teria mais que receber. João 16, 12 e 14. Ele é chamado Santo porque é o Espírito do Santo. E porque a obra principal é a santificação. Necessitamos de um Salvador para fazer alguma coisa por nós e alguma coisa em nós. Jesus fez o primeiro ao morrer por nós e pelo Espírito Santo. Ele habita em nós, transmitindo às nossas almas a sua vida divina. E veio organizar a natureza do homem e para opor-se a todas as tendências más. O Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo é chamado assim porque sua graça e seu poder são uma das bênçãos principais prometidas no Velho Testamento. Ezequiel 36, 7, e Joel 2, 28.
E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Lucas 24:49, Lucas 3:14. O espírito da diversidade. Só um minutinho. Deixa eu salvar aqui que eu fiz algumas alterações. O propósito da encarnação foi revelar ao Pai a missão do Consolador, é revelar o Filho. Como o Filho não falou de si mesmo, mas falou o que recebeu do Pai, assim o Espírito fala de si mesmo como se fosse fonte independente do conhecimento, mas declara o que ouviu naquela vida íntima da divindade. O Espírito da Graça, Hebreus 10:29, Zacarias 12:10. O Espírito Santo, o Espírito Santo da graça, ao homem, para que se arrependa quando peleja com ele, e ele concede poder para a santificação, perseverança e serviço. 8. Espírito da vida, Romanos 8:2 e Apocalipse 11:11. O Espírito é uma pessoa da divindade cujo ofício especial é a criação e a preservação da vida natural e espiritual. Vamos lá que eu fiz a alteração. O Espírito de adoção. Quando a pessoa é salva, não somente lhe é dado o nome de Filho de Deus e adorado na família divina, como também recebe dentro da sua alma o conhecimento de que participa da natureza divina. Sim? 9. Aí o símbolo do Espírito Santo. Deus achou que por ilustrar com símbolo o que de maneira devido à pobreza da linguagem humana nunca poderia saber. Os seguintes símbolos são empregados para descrever a operação do Espírito Santo. Primeiro, fogo, vento, água, selo, azeite e pomba. Primeiro, fogo. O fogo ilustra a limpeza, a purificação, a intrepidez ardente, o zelo produzido pela unção do Espírito. Isaías 1:4, Mateus 3:11 e Lucas 3:16. O Espírito é comparado ao fogo porque o fogo aquece, ilumina, espalha e purifica. Jeremias 20:9. Então disse eu, não me lembrarei dele e não farei mais no seu nome. Mas isso foi o meu coração com fogo ardente, encerrado aos meus ossos, e estou fatigado de sofrer, não posso mais. Vento, Ezequiel 37:7 a 10, e João 3:8 e Atos 2:2. O vento simboliza a obra regeneradora do Espírito e é indicado para sua misteriosa operação independente, penetrante, vivificante e purificante. 3. Água. Ezequiel 17:6, Ezequiel 36:25-27 e 47:1, João 3:5, 14, 7, 38 e 39. O Espírito é a fonte da água viva, a mais pura e a melhor, porque ele é verdadeiro rio de vida, inundando as nossas almas e limpando a poeira do pecado. A água purifica o que está sujo, restaura a limpeza. Purifica a alma, como também lhe acrescenta a beleza divina. A água é um elemento indispensável da vida física. O Espírito é um elemento indispensável da vida espiritual. É uma analogia aqui, né? 4. Selo. Exprime dois pensamentos. Primeiro, a ideia de posse dá a entender uma relação com o dono do selo,
e é um sinal seguro de algo que lhe pertence. Os crentes são propriedade de Deus e sabe-se de que não são pelo Espírito que nele habita. 2 Timóteo 2:9. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo esse selo: o Senhor conhece os que são seus. A qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Iniquidade é pecado, né? Segundo, a ideia de segurança. Efésios 1:13. Vide também 7:3. O Espírito inspira um sentimento de segurança e certeza no coração do crente. Efésios 4:30 diz: não entristeçai o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. O azeite é símbolo mais comum e mais conhecido do Espírito Santo. O azeite no ritual do Velho Testamento falava-se de utilidade, frutificação, beleza, vida e transformação. Usado como alimento para iluminação, lubrificação, cura e alívio da pele. Espiritualmente, o Espírito fortalece, ilumina, liberta, cura, alivia a alma. E por final, a pomba. A pomba, como símbolo, significa brandura, doçura, amabilidade, inocência, suavidade, paz, pureza e paciência. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Mateus 3:16. Ok? Muito obrigado por ter assistido a segunda aula. Espero que tenha sido proveitosa. E, mais uma vez, lembrando os alunos, não se esqueça de procurar na Bíblia as referências. Como bem disse, eu não posso aqui ficar consultando todas as referências, senão a aula fica muito longa. Né? Então, espero vocês na terceira aula. Muito obrigado.